no Rio de Janeiro. Eu atualmente estou no 6º período. E é a minha primeira experiência com cursinho, então peguem leve comigo também. O meu estilo de aula é assim, vocês podem perguntar durante a aula, ligar o microfone, podem também levantar a mão, qualquer dúvida que tiverem. Eu não sei como é que funciona aqui direito, mas eu pretendo disponibilizar os slides para vocês depois, se for possível. E mais para frente também disponibilizar algum contato, caso vocês queiram tirar dúvida durante a semana. Como a Samara disse, que espera que a matéria seja fofa, hoje vai ser fofa, porque é só uma introdução assim, à botânica, para a gente ir se habituando um pouco com o assunto. E não é muito conteudista, o conteúdo eu vou deixar para a semana que vem, porque eu também não tive muito tempo para me preparar para essa aula. E é isso. Eu vou passar aqui o slide. Bem, vocês perceberam que a aula é de planta, né? A botânica é uma parte da biologia que se dedica ao estudo das plantas e dos vegetais, que, na verdade, pode ser chamado tanto de planta quanto de vegetal. Quando a gente estiver falando da botânica, a gente vai estar falando do reino plantae e do reino vegetal, que são a mesma coisa. Então, a gente estuda a morfologia, anatomia, fisiologia, ecologia e evolução das plantas. Essa área é de extrema importância, porque sem as plantas a vida simplesmente não existiria. Então, as plantas se relacionam em todos os habitats, né? No ambiente marinho, no ambiente terrestre. E o estudo da botânica, ele é muito diverso. Então, eu separei aqui alguns dos estudos mais importantes que a gente tem, que são geralmente os que caem em vestibular, que é a sistemática, que vai desde a descoberta de uma nova espécie até a descrição, nomenclatura e classificação dela. A fisiologia, que é o estudo das atividades vitais das plantas, então fotossíntese, condução de seiva, transpiração, respiração, se encaixam na fisiologia. E a gente tem a morfologia, que é dividida em duas, recebem 2 nomes diferentes. A morfologia externa, que se chama organografia, e a anatomia, que é a morfologia interna. A gente também estuda a fitogeografia, que é a distribuição das espécies. Quando a gente fala de fitogeografia, a gente pode estar falando de mundo e a gente pode estar falando de um local específico também. E, por fim, a ecologia vegetal, que também adora cair no Enem, né, que é a relação dos seres com as plantas e com o meio também. A título de curiosidade, a gente também tem outros estudos da botânica, como a palinologia, que é o estudo do pólen, a paleobotânica, que é dos fósseis de plantas, a genética também, o estudo do DNA das plantas, e até botânica agrícola, que é o estudo de atividades de plantação e cultivo. Enfim, tem outras diversas áreas que eu poderia perder muito tempo aqui falando, mas elas não são muito relevantes para o momento de agora. Bem, falei que as plantas são super importantes, e como que a gente vê as plantas no dia a dia, né? Na vida do ser humano, ela é muito importante. Na nossa alimentação, a gente tem uma dieta aí rica em frutas, em folhas, em sementes, né? Uma dieta saudável. Medicamentos, eu botei aqui o exemplo do xarope de guaco. Guaco é uma erva muito antiga, utilizada aí para problemas respiratórios, para tosse. E a questão dos medicamentos, inclusive, foi como se iniciou o estudo da botânica, né? O estudo da botânica começou lá na Grécia Antiga. Inclusive, no slide anterior eu botei aqui, até esqueci, a origem da palavra, né? Que vem de botane, do grego, que significa planta ou vegetal. Enfim, o estudo da botânica começou na Grécia Antiga, 300 mil anos antes de Cristo, porque eles já sabiam do potencial médico, né, que as plantas tinham, e eles tratavam as enfermidades dessa maneira. Então, eles começaram a estudar lá na Grécia Antiga. Produzem oxigênio, né, foi o que eu falei, que sem as plantas a gente não existiria. O uso da madeira também, que é muito importante, né, uma questão também que envolve o desmatamento, mas, assim, é bem presente no nosso dia, né, a madeira. Participa da regulação da temperatura da terra, manutenção do regime de chuvas, participa dos ciclos biogeoquímicos, que a gente vai falar mais para frente, mas também é muito importante. Está presente nos biomas, né, óbvio, e caracteriza os biomas. Então, para a gente conseguir diferenciar um bioma do outro, a gente também tem que olhar aí para as plantas, né, para a gente
saber diferenciar, porque cada bioma tem ali uma flora característica. E para o bem-estar humano, né? Quem não gosta de estar aí num lugar com planta? Também tem um estudo que diz, né, um artigo, que inclusive o alecrim, né, faz muito bem para a memória. E lá na UF, na faculdade que eu estudo, as pessoas sempre têm do lado da mesinha, assim, um negocinho de alecrim. Uma curiosidade, né? Eu acho esquisito, mas quem quiser tentar. Características gerais dos vegetais. São seres eucariontes, ou seja, tem o núcleo ali definido, o material genético está envolto, né? São seres autotróficos, produzem o próprio alimento. Vão ter exceções para esse fato, por exemplo, as plantas que parasitam, né, outras plantas. São seres multicelulares, então são formados por mais de uma célula. São fotossintetizantes, que também há exceções, a gente vai falar mais para frente, que é um assunto mais complicado, mas existem plantas que não realizam a fotossíntese, não tem clorofila, né? Possui uma reserva energética de amido. O amido é um carboidrato, né, um polissacarídeo, que se acumula ali nas células da planta e que ela utiliza para quando ela precisa de energia, enfim, não está batendo luz solar, ou por algum motivo ali ela está num ambiente que não favorece. E o que a gente vai ver quando a gente falar de planta, geralmente, é essa imagem ali, com flor, folha, fruto, semente, caule e raiz. Só que eu quero destacar que, apesar dessa imagem sempre estar muito presente, né, ser o que a gente conhece, também existem plantas sem raiz e, principalmente, plantas sem flores e frutos, tá bom? Elas possuem outras maneiras de se dispersar no ambiente, que a gente também vai falar mais para frente, é uma aula bem introdutória. Só que aproveitar que a gente falou deles, vou falar aqui a função da raiz é a absorção e condução de substâncias, apesar dela não ser a única que conduz substâncias, ok? O caule, que tem um papel de sustentação. As folhas, que participam do processo de fotossíntese, respiração e transpiração a partir dos estômatos, que são células encontradas ali na folha. As flores servem para reprodução, né? E os frutos para dispersão de sementes. Aqui nesse slide eu vou falar um pouco sobre algumas estruturas importantes. A gente vai voltar nessa foto aqui dessa célula em algum momento para eu falar de cada uma, só que eu já queria que vocês tivessem na cabeça aí essas três, que são os vacúolos, que são organelas de armazenamento de substância e controle osmótico. O controle osmótico vai definir aí a quantidade de água que está entrando e saindo na célula. Isso é muito importante para as plantas. O vacúolo, ele tem em célula animal também, só que o da planta ele é diferenciado. E ele é esse azulzinho aqui. Não sei se vocês estão vendo essa setinha aqui que eu estou mexendo? Não, tudo bem. Tá aqui circulado, não sei se o slide está bom para ver, mas ali vacúolo é esse azulzinho assim, que parece um... Não sei o que parece. Parece um fígado, talvez, aqui, ó. Ele ocupa a maior parte do citoplasma, tá bom? A gente tem a parede celular, que é formada por celulose, e ela envolve toda a célula, que a parede celular é essa, e ela envolve toda a célula. Ela é responsável pela sustentação, pela resistência, proteção contra algum patógeno que possa vir a atingir, né, a célula. E os cloroplastos? Os cloroplastos são os principais ali responsáveis pela realização do processo de fotossíntese e é onde é encontrada a clorofila. Então, se a gente vê a planta verdinha ali, é por causa do cloroplasto. Falar agora um pouco sobre biodiversidade. Cara, você consegue voltar ali de novo, por favor, no último slide? Posso. Eu esqueci uma dúvida. Então, ela que cloroplasto é o que dá a coloração para a planta? Eu fiquei confuso. Então, em grande parte, sim. Vão haver... Gente, na botânica, quase tudo vai haver exceção. Mas, em grande parte, é isso que acontece. Tá bom. Obrigado. Só para explicar melhor, é porque são eles que possuem a clorofila, ok?
é onde a clorofila é armazenada. Então, sem cloroplasto não há clorofila, que não há cor, entendeu? Tá bom. Pode ficar tranquilo que eu posso voltar nisso na próxima aula mesmo e explicar melhor. Pode ser? Tá bom. Falando um pouco sobre... Gente, eu tô falando rápido demais, vocês acham? Eu posso diminuir também um pouco, se vocês preferirem. É que eu falo bem rápido, meus alunos sempre reclamam. Mas eu vou... Qualquer coisa vocês avisam, tá bom? Falando agora um pouco sobre biodiversidade. Quando a gente pensa em biodiversidade, a gente logo pensa em seres vivos, né? A gente pensa em animal, pensa em micro-organismo, pensa em planta. Só que quando a gente fala a palavra biodiversidade, a gente está querendo dizer isso tudo e mais um pouco. A gente também considera na biodiversidade os ecossistemas que existem e os processos ecológicos que essas espécies fazem parte. Geralmente é muito confundido com a biodiversidade de espécies, que é quando a gente quer falar o quantitativo de espécies, né? A variedade de espécies. Biodiversidade, a gente tem 3 tipos, que são a biodiversidade genética, que é toda a soma da informação genética que a gente tem do mundo, e a gente junta tudo, e aí se forma a biodiversidade genética. E a biodiversidade genética também pode ser algo de uma população só, sabe? A gente pode restringir isso a um grupo menor, ou até mesmo dentro de uma espécie só. Porque, não sei se vocês já estão estudando outras matérias de biologia, mas dentro de uma espécie a gente também pode ver biodiversidade genética por meio dos alelos, diferença de alelos entre a mesma espécie. A biodiversidade de espécies, que é aquela que a gente geralmente está querendo dizer, é a variedade de organismos no planeta ou no local que você escolheu ali para analisar. E a biodiversidade ecológica é a variedade de habitat, comunidades ecológicas e processos ecológicos que os seres também realizam. Dentro do reino vegetal, porque essa biodiversidade que eu falei se encaixa para tudo, ok? Também se encaixa na zoologia. E agora, entrando no reino animal, a gente tem aproximadamente 450 mil espécies no mundo. E eu falo aproximadamente, e provavelmente qualquer outro livro que vocês encontrarem vão falar aproximadamente, porque a gente não consegue ter certeza. O tempo todo, espécies novas estão sendo descobertas, e, ao mesmo tempo, a gente tem certeza de que tem muita coisa para se descobrir. E a mesma coisa aqui no Brasil, né? Você pode ver que o Brasil tem uma biodiversidade de espécies muito grande. A gente tem 55 mil espécies catalogadas, que foram estudadas, nomeadas e tudo mais. E agora falando sobre a diversidade que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver a planta em diversos ambientes diferentes. A gente consegue ver planta em ambiente frio, em ambiente aquático, em ambiente quente. A gente consegue ver várias modificações nas plantas anatômicas, processos químicos. Então, as plantas, elas são muito variadas entre si, né? Eu botei aqui essas fotos, que eu gosto bastante. Essa primeira chama bastante atenção, né? Que parece um Pokémon. Eu não sei qual Pokémon, não entendo de Pokémon, mas parece muito um Pokémon, né? Sim. Essa planta, ela também é chamada de flor cadáver. Ela tem um cheiro muito forte, assim, de coisa podre. E acho que ela foi encontrada na Indonésia e ela é uma planta parasita. O nome dela é Rafflesia. Ela é uma planta parasita. Ela se parasita das raízes, silenciosa, e de repente ela aparece assim, essa flor gigantesca. Aqui embaixo a gente tem a planta carnívora, né, que é famosa também, é uma insetífera. Vitória Régia, aqui embaixo eu botei também para exemplificar o que eu falei do frio. Aqui a gente tem uma vegetação de tundra, que é uma vegetação rasteira com poucas flores. Aqui nessa cachoeira, musgo. E aqui embaixo do mar, uma algazinha. Então, só para vocês terem uma noção de como que as plantas, né, podem se apresentar de diversas formas diferentes, e principalmente em ambientes diferentes. E aqui eu separei um cladograma. Vocês sabem o que é um cladograma? Quadrograma seria o quão desenvolvido é um tipo de espécie? Seria algo nesse tipo? Então, pode ser também. Um cladograma é uma forma de organizar o que a gente já conhece.
Esse cladograma que está aqui, ele é bem pequeno, fui eu que fiz, inclusive, tipo, porque eu não achei nenhuma imagem com qualidade boa na internet. Mas um cladograma é uma coisa gigantesca. No final da aula, eu posso até pesquisar uma para mostrar para vocês. Eles pegam toda a informação que a gente tem e colocam meio que nessa árvore genética, assim, né? Com proximidade genética entre os seres. Vou explicar como é que funciona um cladograma para vocês. Aqui no final, né, no começo, no lado esquerdo, a gente tem uma alga verde, que é a alga verde ancestral, que a gente diz que vai dar origem a todas as que vão vir depois dela. E a gente tem esses tracejados aqui, vermelhos, com coisas escritas, vocês estão vendo? Formação de embrião, vasos condutores, sementes, flores e frutos. O que acontece? A gente chama esses traços de novidades evolutivas, que são coisas que aparecem que o ser que veio antes não tem. Então, a alga verde não tem a formação de embrião multicelular. A briófita, que está aqui em cima, já tem. Então, a gente já sabe que a alga verde está não menos evoluída, porque não é certo falar isso, mas por enquanto eu vou falar dessa forma. Está menos evoluída que a briófita nesse sentido da formação de embrião multicelular. Quando a gente passa para frente, a gente vê uma novidade evolutiva nova, que são vasos condutores. Então, a gente já sabe que a briófita não tem vasos condutores, ela é uma planta avascular. E daqui para frente, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma já vão apresentar vasos condutores. Tá? Aqui, depois de pteridófitas, a gente tem a presença de sementes. Então, a gente já sabe que a pteridófita, que são ali geralmente as samambaias, não vão possuir sementes, mas gimnosperma e angiosperma, sim. Gimnosperma, que eu botei um pinheiro, a pinha, né, seria um tipo de semente. E aqui para frente a gente tem a nova novidade evolutiva, que é flores e frutos, que vai ter apenas angiosperma e não vai ter em gimnosperma, nem pteridófita, nem briófita e nem na alga verde ancestral. Então, é mais ou menos assim que funciona um cladograma. É muito importante vocês entenderem como funciona um cladograma. Se tiverem dificuldade, eu pretendo trazer questões do Enem sobre cladograma, de planta, óbvio. E se vocês tiverem dificuldade, eu pretendo também trazer uma aula só sobre isso, porque é muito importante. Aqui para frente, eu botei tudo que vem depois de reino, né? O famoso reficofage, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu botei aqui um exemplo, né, que seria a melancia, o reino dela, que é o plantae, o filo, que é a magnoliofita, a classe, que é a magnoliopsida, a ordem, que é Cucurbitalis, a família Cucurbitácea, gênero Citrullus e, finalmente, a espécie Citrullus lanatus. A espécie, dentre esses aqui, vai ser a única que vai ter uma definição concreta, assim. A gente tem várias definições de espécie também, mas essa daqui que eu botei é considerada a mais aceita no momento, tá? População de indivíduos morfologicamente e geneticamente semelhantes entre si, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Ah, professora, mas o que é um gênero, então? Um gênero é um conjunto de espécies. O que é uma família? É um conjunto de gêneros, uma ordem é um conjunto de famílias, uma classe é um conjunto de ordens, um filo é um conjunto de classes e o reino é um conjunto de filos, conjunto de tudo, né? Então, isso aqui, quem botou a carinha triste, não precisa ficar triste, porque não precisa gravar esses nomes aqui da melancia, não, tá? Importante saber o que é espécie só por enquanto. E agora eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura, tá? A nomenclatura, tanto na zoologia como qualquer outro estudo da biologia, a gente vai ter códigos internacionais. A gente tem o Código Internacional da Botânica, que são regras, né, que a gente separa aí para a gente nomear uma espécie nova. Ou, talvez, para padronizar, né? Facilitar a comunicação e tornar universal. Por que isso é importante? Quando eu falo a palavra globo para vocês, alguém pode ter pensado na Rede Globo, né, TV. Alguém pode ter pensado no globo espelhado de festa. Podem ter pensado também no Biscoito Globo. Não sei se São Paulo tem Biscoito Globo, aqui no Rio tem. E tem gente que vai pensar no globo planeta Terra, né? Então, quando a gente chama por um nome genérico, a gente não sabe diferenciar. Temos algumas regras para nomear uma planta, né?
A primeira, que eu preciso que vocês saibam, é que quando a gente vai falar do nome da espécie, independente de qual for, esse nome precisa estar em itálico ou sublinhado. Vocês não vão escrever nenhum nome em itálico na prova, né? Porque é difícil. Mas ele tem que estar sublinhado. Ele tem que ter ali uma diferenciação, tanto do gênero quanto da espécie. Eles têm que estar diferenciados, ou em itálico ou sublinhado. E eles não podem estar em itálico e sublinhado, ok? É um dos dois. Aí, o que é o nome da espécie? O nome da espécie é o nome do gênero, mais o epíteto, que a gente chama específico. O epíteto é o nome que vem depois do gênero. Não tem muita explicação, gente, é isso mesmo. Então, aqui no caso da acerola, que é o nome popular, né? O gênero é Malpighiae e a espécie é Malpighiae ermagnata. Se você chegar lá na prova discursiva e botar que o gênero é Malpighiae e a espécie é ermagnata, você vai levar um 0, porque a espécie tem que ter o nome do gênero antes do epíteto, tá bom? Algumas regras sobre o epíteto também é que ele não pode repetir o nome do gênero, porque isso pode, na zoologia, é comum. Eu sei que tem algum tipo de barata, eu não sei qual, que ela tem o nome repetido. Tipo, supomos, é fulano fulanos. Isso não pode acontecer e nunca vai acontecer na botânica, tá bom? Só que também pode ter nomes compostos, duas palavras, contando que elas estejam unidas com hífen. O nome de gênero deve sempre se iniciar com a letra maiúscula e o nome do epíteto sempre com a letra minúscula. Até quando vocês vão falar dele separadamente. Supomos, numa prova pediu o nome do epíteto específico. Você vai escrever ele com letra minúscula, mesmo que você esteja iniciando ele na frase. Tá bom? Eu já estou finalizando. Vou falar um pouco agora sobre o Enem. Eu queria saber de vocês se vocês pretendem fazer algum outro vestibular além do Enem. A maioria de vocês vai fazer. Escrevam para mim no chat se vocês pretendem fazer outro, porque daqui para frente eu pretendo trazer questões, né, para a gente resolver juntos. E eu gostaria de trazer questões variadas, né? Se alguém for fazer a UERJ, algum outro vestibular, para eu procurar questões para nós resolvermos aqui. Mas eu separei hoje do Enem, porque eu acho que é algo mais universal, né? No momento não conhecia vocês. Os assuntos mais cobrados da botânica, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui. São os conceitos básicos, né? Que eu vou dar na próxima aula. Angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas caem muito também. Evolução das plantas. Diferença entre monocotiledôneas e odicotiledôneas. Fotossíntese, transporte de seiva e morfologia e anatomia. Então, estou anotando aqui os vestibulares que vocês vão fazer, gente. Só um segundo. Ô, Pro, essa aula é mais introdução, né? Sim. Ou não? Então, eu falei isso no começo da... Eu já até captei a aula, gente. Botei aqui até semana que vem, minhas referências. Eu não tive muito tempo para preparar essa aula, eu caí aqui meio que de paraquedas, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E na semana que vem eu já vou trazer uma aula mais conteudista para a gente poder trabalhar questões também, tá bom? Mas tem alguma dúvida, gente, que ficou? Eu posso... Professora, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida com relação a como é que é cladograma. Cladograma. Deixa eu voltar aqui. Essa linha ela é evolutiva, né, das plantas. Isso. Eu posso, ou está muito errado eu pensar que está relacionado ao tempo? Não está errado, não. Dá para pensar mais ou menos que é uma linha do tempo. Então, Você pode pensar assim. Porque a alga verde ancestral, todos nós temos um ancestral em comum, né? Das plantas, a gente chama de alga verde ancestral. Ela foi a primeira, por isso que ela está ali embaixo, entendeu? E aí, primeiro, exatamente, pode pensar como se fosse exatamente uma linha do tempo, tá? É porque nem sempre o cladograma vai estar disposto dessa forma. Eu vou tentar compartilhar aqui um cladograma. Mas ainda existe alga verde ancestral, né? Oi? Ainda existe alga verde ancestral, né? Ou não?
Não sei dizer, vou ter que pesquisar essa. Né? Caramba! Não sei dizer se é exatamente ela, a espécie específica, assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um cladograma. Achei aqui. Ó, um cladograma ele também pode estar... Oh, meu Deus, abriu a pior foto, né? Só um segundo, gente. Essa péssima com a tecnologia mesmo. Deixa eu abrir direitinho aqui no site. O pior que a gente tem uma professora de geografia que também tem dificuldade com a tecnologia. Eu sempre falo isso nas Cara, aulas. é porque eu não tô acostumada a mexer no computador, na verdade, assim. Ó, mas eu achei mais ou menos uma coisa que dá para mostrar agora. Mas eu, jovem desse jeito, não saber mexer no computador é triste. Ai, meu Deus. Tá vendo isso aqui? Isso Não, aqui... Vocês não estão vendo? agora sim, agora a gente tá vendo. Ah, tudo bem. Isso aqui também é um cladograma, tá bom? Então, pode ser, sim, considerado uma linha do tempo, só que a gente tem que considerar que algumas coisas surgiram simultaneamente, tá bom? Então, a gente não pode olhar um cladograma da forma que estava ali, na diagonal, e deduzir, assim, de cara, que um veio antes do outro, entendeu? Geralmente vai estar escrito, se isso acontecer. Entendi, agora entendi. Valeu. Obrigado. Alguém tem mais uma dúvida, gente? Eu terminei, acho que bem mais cedo, né? Ah, tá tudo bem. Já que foi para introduzir, então tá tranquilo. Então, acho que é isso, gente. Eu acho que até semana que vem. E muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, professora. Fala, pessoal. Boa noite, Luísa. Obrigado pela sua participação, pelo momento aqui. E estreia também, né, no Colmeia. Deixa eu parar aqui a gravação.